Fala, galerinha dos investimentos, beleza? Você que é acionista da Copel, sabe o que Brasília, SBT, Ratinho Júnior têm em comum? Pois é, queria trazer hoje para vocês aqui o meu comentário da entrevista do Thiago da Suno. Ele fez uma entrevista na semana passada com o Daniel Slaviero, por sinal, um CEO, o diretor-presidente da Copel, uma pessoa super transparente, falou tudo que foi perguntado, ele respondeu. Foi muito interessante a entrevista. Se você não viu, entra lá no canal do Thiago da Suno e assista. E eu fiquei um pouco impressionado assim com a repercussão que deu a entrevista. Eu fui assistir, eu sou um acionista da Copel e eu tirei uma conclusão um pouco diferente. Me parece que as pessoas não entenderam algumas partes e assim, teve uma repercussão até mais positiva do que eu imaginava, tá? Então, assim, primeiramente, falando do Daniel, é uma pessoa, é um executivo de uma envergadura ótima, né? Ele sabe falar, sabe se portar. Olha a formação. Se você entrar aqui no site da Copel, você vê a formação dele, né? Ele tem vários cursos em Harvard. Ele já é um executivo de formação, então ele já trabalhou em muitas empresas da área de telecomunicações. Aí depois ele trabalhou no grupo SBT, Silvio Santos, né? No grupo Silvio Santos, no SBT. Ele trabalhou, ele foi morar também em Brasília, e aí provavelmente ele deve ter conhecido lá alguns políticos, e ele foi indicado para ser o diretor-presidente da Copel pelo Ratinho Júnior. Então isso que eu estou falando aqui não é um achismo, é simplesmente um fato que ele fala na entrevista e que poucas pessoas perceberam isso pelo que eu pude ver, tá? E assim, não tem nenhum problema mais sério nisso, porque a Copel, como todo mundo sabe, ela é uma estatal e o cargo de diretor-presidente da Copel é um cargo político, é uma indicação política no caso do governador. Então ele foi sim indicado, é uma indicação política, e ele está lá desde 2019, ele está fazendo um bom trabalho, mas eu acho que as pessoas precisam entender isso, entender que o diretor-presidente da Copel é um cargo político e é uma indicação. Então, assim, se você prestar atenção lá na toda a conjuntura da entrevista, o Tiago, em certo ponto, ele pergunta, Daniel, mas e se o Ratinho, em 2022, Ratinho Júnior, em 2022, não ganhar a eleição? Como fica? Aí o Daniel ele foi bem sucinto em responder da seguinte maneira: olha, o Ratinho Júnior hoje tem as pesquisas e ele está em primeiro. Então ele é uma unanimidade no estado do Paraná e grande chance dele se manter no cargo. Se ele se mantiver no cargo e eu for convidado, então aí você já começa a perceber que tem um monte de if, né, um monte de condicional. Então, se ele ganhar e se ele me convidar para ficar mais tempo de diretor da Copel, eu vou aceitar. Então, assim, a Copel ela está performando super bem, os indicadores delas estão ótimos, os resultados estão ótimos. Então a gente espera que isso continue da forma que está. Qual que é o grande risco aqui? Bem, o grande risco é o governador ele não se manter no cargo e o Daniel tiver que sair. Então vai ser uma outra indicação política. O Ratinho Júnior hoje ele tem uma visão bem libertária, uma visão de um empreendedor, então ele tenta diminuir o Estado, ele quer fazer o Estado do Paraná se transformar num hub rodoviário, logístico, ferroviário, porto. Então, ele tem uma visão de empreendedor que ajuda as empresas, ajuda o seu Estado como um todo, né? Que é uma visão muito boa, por sinal, que eu gosto, tá? Sem puxar para o lado político, mas esperamos que ele se mantenha no cargo. O problema é se entra uma pessoa de uma outra ideologia que coloca uma pessoa para assumir um cargo de uma empresa tão importante como é a Copel
e essa pessoa não tem a mesma qualificação, não tem a mesma experiência, e aí a empresa acaba servindo de trampolim para próximas eleições ou coisa do tipo. Então, eu acho que todo mundo, eu sou um acionista da Copel e acho que todo mundo que é um acionista da Copel tem que ficar bem esperto, bem com os olhos nesse detalhe, tá? Que apesar da ótimos resultados que a Copel vem apresentando, ela ainda é uma estatal e existem cargos políticos dentro da Copel, ok? Tá, e só mais um detalhe na entrevista é que não foi comentado nada sobre a usina que a Copel pode perder daqui 2 anos e também não foi falado nada sobre o novo mercado. Então ficou essa pendência. Acredito que em breve o Daniel, o próprio o Thiago da Suno vai trazer essas notícias, se tiver uma oportunidade de fazer uma outra entrevista. Mas esse é o meu ponto. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Se você não viu essa parte da entrevista, volta lá, isso é um fato. Você vai ver que está exatamente da forma que eu falei, ok? Então é isso, pessoal. Lembre-se, tudo é uma questão de ação. Até mais, tchau, tchau.